Bom dia. É uma honra muito grande estar aqui nessa cerimônia de abertura das comemorações dos 80 anos da UFMG. Eu sou filho dessa casa, formado na UFMG, sou orgulhoso disso e realmente é uma honra emocionante, e eu agradeço as palavras generosas do Cacá, professor Carlos Antônio, e que na verdade foi quem constituiu esse título, que é um título bastante ambicioso e que nessa ambição eu acho que ele reflete os anos que vão vir da UFMG, porque a UFMG certamente tem um projeto ambicioso e vai ser bem sucedida nele. E como parte desse título nós temos essa figura desse navio, dessa nau, o Beagle, que foi a nau que em 1831, há 176 anos atrás, levou o Darwin numa expedição de 5 anos de volta ao mundo. Foi uma expedição cartográfica. E então é inevitável que o Beagle seja a metáfora da nau do conhecimento, fazendo a cartografia das costas ainda não exploradas do mundo. E nós esperamos que o iate seja uma parte integrante no processo de antever os rumos dessa nau e de ser um parceiro fundamental da UFMG nesse processo. Eu vejo o papel do iate na sua transdisciplinaridade como sendo um organismo que pensa o futuro da universidade. Esse é mais ou menos o roteiro da viagem do Beagle, de 5 anos, e, como eu disse, era uma viagem cartográfica. E se vocês notarem os pontos em que a expedição esteve em terra, e na verdade Darwin, 3 dos 5 anos ele passou em terra, são pontos aleatórios. Então eu também quero que isso seja a metáfora para essa palestra de hoje, porque o universo de Darwin é um universo extensíssimo, e nós só podemos tocar em alguns pontos desse universo aqui hoje e ver como que este naturalista do século XIX é um pensador transdisciplinar por excelência e cujo conhecimento influencia tremendamente os dias de hoje. E eu quero falar um pouco sobre como que o pensamento de Darwin pode ser generalizado quase como uma epistemologia. Vamos começar, então, um dos nossos primeiros contatos com terra firme, perguntando o que estava Darwin, aos 22 anos de idade, filho de um médico rico e aristocrático inglês, fazendo no Beagle. Bem, na verdade, aos 22 anos de idade, o pai de Darwin queria que ele fosse médico, que é uma coisa que todo médico parece que quer que os filhos sejam médicos, e Darwin não tinha o mínimo interesse em medicina. Então o pai colocou na Universidade de Cambridge para se tornar um clérigo, e que Darwin também não tinha a mínima intenção de se tornar um clérigo. O que ele gostava de fazer era, na verdade, de caçar, de explorar a natureza. E quando, interessantemente, um dos preceptores de Darwin, Henslow, ficou sabendo que o capitão Fitzroy ia sair nessa expedição com o Beagle, uma expedição cartográfica. Fitzroy era uma pessoa fascinante, um homem que teve um futuro brilhante na Inglaterra. Ele foi depois governador-geral da Nova Zelândia, muitos anos depois, e foi praticamente um dos fundadores da previsão meteorológica. Então ele
uma pessoa de uma importância muito grande na história marítima inglesa, mas ele tinha uma história familiar, e aí já entra a genética, de psicose maníaco-depressiva. Inclusive um tio que havia se suicidado. E Fitzroy tinha muito medo que durante esses 5 anos de viagem, na solidão do navio, que ele tivesse um episódio depressivo e que ele viesse a se suicidar, como alguns familiares tinham feito. Então ele precisava de uma companhia de um jovem gentleman, e então Darwin foi indicado para ser essa companhia, para conversar com ele e mantê-lo animado. Então essa foi a razão principal que Darwin foi convidado através de Henslow para participar dessa viagem. E é interessante, se você, um dos estudiosos de mitologia, o Joseph Campbell, vocês, certamente vários de vocês conhecem, escreveu em 1949 esse livro chamado O Herói de Mil Faces. E nesse livro ele descreve a jornada do herói, e que o Joseph Campbell, pedindo emprestado uma expressão do James Joyce, chamou de um monomito do herói. Isso vem de Finnegan's Wake. E, na verdade, essa jornada do herói é muito bem delineada. Começa no mundo comum, o mundo normal do herói antes da história começar. Tem um chamado para a aventura, a recusa do chamado inicialmente, finalmente o encontro com o mentor, o cruzamento do primeiro portal, o herói abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico, as provações, aliados e inimigos, ou a barriga da baleia, o herói enfrenta testes profundos, e Darwin, por exemplo, tinha enjoos marítimos horríveis. A recompensa, o herói enfrenta a morte, se sobrepõe ao seu medo e ganha agora uma recompensa que é o elixir, e finalmente ele faz o caminho de volta para casa com o elixir e usa o elixir para ajudar todo mundo. E se você pegar essa jornada do herói descrita por Joseph Campbell, vocês vão ver que Darwin se encaixa perfeitamente bem nela. Nós vamos voltar a isso daqui a um minuto. Só como exemplo para os estudantes da perfeita jornada do herói é o filme A Guerra nas Estrelas, e na verdade o George Lucas era um estudioso de Joseph Campbell, e ele usou Joseph Campbell no roteiro de Star Wars, e mais recentemente, para os alunos que não conhecem, a trilogia da Matriz dos irmãos Wachowski, que de novo explora o herói, o Neo, né, que é chamado pelo Morpheus para lutar contra a Matriz. Então nós temos aqui o nosso jovem Darwin, que é então chamado, e o mentor, no caso, de uma certa maneira, é o Fitzroy, e ele parte na aventura do Beagle, e depois ele volta da aventura com o elixir. E nós podemos perguntar, qual foi o elixir que Darwin trouxe para o bem da humanidade? E esse elixir foi a ideia da seleção natural. É interessante pensar, bem, isso aqui, simplesmente capítulo 4 da Origem das Espécies, onde então Darwin conceitualiza o que ele quer dizer como seleção natural. Eu vou ler para vocês. Como pode então parecer improvável que outras variações de algumas formas úteis para cada organismo, na grande e complexa batalha da vida, deveriam surgir ao longo de muitas gerações? Se assim acontece, podemos duvidar que indivíduos que tenham qualquer vantagem, por menor que ela seja, teriam uma chance maior de sobreviver e procriar? Por outro lado, nós podemos ter certeza que qualquer variação injuriosa de qualquer grau seria rigidamente eliminada. A essa preservação de diferenças e variações e eliminação daquelas que são injuriosas, eu chamei de seleção natural. E é interessante que muita gente não entende que a principal contribuição de Darwin não foi da teoria da evolução.
Na verdade, na época de Darwin, já as ideias de evolução já existiam com Lamarck e com várias outras pessoas. O próprio avô de Darwin, Erasmus Darwin, era um evolucionista. Mas Darwin, a grande contribuição dele foi a ideia de seleção natural. E Darwin não pode ter uma teoria completa de evolução, porque, em primeiro lugar, ele não tinha a mínima ideia dos mecanismos de transmissão hereditária, e ele não tinha a mínima ideia de como era gerada a diversidade de seres vivos. Por isso, nós não podemos ter uma ortodoxia darwiniana, como você tem, por exemplo, uma ortodoxia freudiana na psicanálise. Não faz o mínimo sentido você ficar pegando o livro de Darwin e citando Darwin como se ele fosse o precursor ou a palavra final em evolução. A palavra final de evolução dependeu da descoberta de um outro grande gênio, Johann Mendel, um pouco mais tarde, publicou em 1865, e somente havia uma grande discrepância entre Darwin e Mendel. Por quê? Porque Darwin via o gradualismo, as espécies gradualmente evoluindo. E a teoria de Mendel era uma teoria quântica, descontínua. Então, havia uma dificuldade tremenda de conciliar Darwin e Mendel. E essa conciliação de Darwin e Mendel só foi feita na década de 1920, na chamada síntese moderna. Então, o nome síntese moderna é a síntese de Darwin e Mendel. E foi feita por várias pessoas, mas principalmente Ronald Fisher, geneticista de populações e também um dos pais da estatística moderna, J.B.S. Haldane, que está aqui, no final da vida ele abandonou a Inglaterra, mudou-se para a Índia, tornou-se um adepto do jainismo e só vestia roupas indianas, que era também um bioquímico e um fisiologista, e C.O. Wright, o americano dessa história. E, então, é a síntese moderna que colocou a evolução em perspectiva como hoje. Entretanto, Darwin era um indivíduo que ele certamente pensava em tudo, e ele já tinha a ideia de que havia mais do que simplesmente seleção natural na evolução. Por exemplo, esse parágrafo, que também está na origem das espécies: variações que não são úteis ou injuriosas não seriam afetadas pela seleção natural e permaneceriam como elemento flutuante, como vemos em algumas espécies polimórficas. E esse elemento flutuante é justamente aquilo que hoje em dia nós chamamos de deriva genética. E isso veio mais tarde com Motoki Kimura, na década de 1960, com a teoria neutra da evolução molecular, o neutralismo. Você vê que, então, Darwin, ele era incrivelmente um pluralista evolucionário. Ele não era puramente um selecionista. E existem hoje pessoas, em 2007, pessoas que são mais fundamentalistas darwinianos do que o próprio Darwin. E o que preocupa é que esses fundamentalistas darwinianos, esses evangélicos darwinianos, que só pensam em termos de seleção natural, são pessoas que têm uma penetração muito grande no público. Por exemplo, Richard Dawkins, por exemplo, Daniel Dennett, por exemplo, Edward Wilson. Então, o público tem uma ideia muito distorcida de evolução, puramente em termos selecionistas, uma ideia muito ortodoxa e não pluralista. E essa ideia gravita em torno do que a gente pode chamar de um programa adaptacionista. Deixa eu citar como exemplo, então, o que acontece. Há 2 semanas atrás, a revista Veja teve como reportagem de capa Darwin, no ensejo de uma grande exposição que veio do Museu de História Natural de Nova York, que está no MASP, em São Paulo atualmente. E, então, nessa reportagem da Veja, apareceu essa página que dizia Darwin no mundo moderno. E aqui, então, eles contam essas historinhas. Essas historinhas, por exemplo,
Shakespeare: em Otelo, enlouquecido pelo ciúme, o mouro mata sua amada Desdémona. Como personagem, o macho é, na maioria das espécies, sexualmente competitivo, isso porque a traição da parceira pode levá-lo a criar o filho de outro. Então, isto é absolutamente baboseira darwiniana. É isso que o público tem de entender, que isso não é evolução, isso não é darwinianismo. Isso é baboseira. Isto é o que Stephen Jay Gould chamou muito bem de um paradigma panglossiano, que vem do professor Pangloss, personagem de Voltaire, que achava que tudo no mundo acontecia porque esse era o melhor de todos os mundos. Então nós temos de evitar essas armadilhas do darwinianismo ortodoxo e ter uma postura pluralista. Bem, já que nós estamos falando na teoria da evolução do mundo moderno, um segundo ponto que eu gostaria de tocar nessa nossa viagem do Beagle por águas darwinianas existe alguma prova da teoria da evolução? Porque, como vocês sabem, existe uma batalha que se trava em alguns circuitos, que eu vou voltar a ela mais tarde, principalmente com alguns evangélicos, agora religiosos não evangélicos darwinianos. E uma dos argumentos mais comumente usados é o seguinte: a evolução é uma teoria, não existe prova, não existe fato. E eu quero mostrar para vocês que isso não é verdade. A prova cabal final da teoria da evolução veio através do projeto Genoma Humano e principalmente através de uma atividade chamada genômica comparativa. Durante o projeto Genoma Humano, não apenas foi sequenciado o genoma humano, mas foram sequenciados genomas de várias outras espécies, chamadas espécies modelos. De tal maneira que da genômica comparativa, nós sabemos hoje que se você comparar o genoma humano é 99% idêntico ao genoma do chimpanzé, é 65% idêntico ao genoma do camundongo, 47% idêntico ao genoma da Drosophila melanogaster, 20% idêntico ao genoma da planta Arabidopsis thaliana e 15% idêntico à levedura. Mas não apenas essa identidade não é o que prova, porque nós temos de ir mais fundo dentro dela. Por exemplo, se nós pegarmos os cromossomos humanos e pintarmos cada cromossomo humano de uma cor diferente e agora compararmos com os cromossomos do camundongo, você vai ver que os cromossomos do camundongo são feitos de pedacinhos de cromossomos humanos. E existe uma que a gente chama de uma sintenia entre eles, e na verdade 99% dos genes do camundongo têm homólogos no genoma humano e 96% estão na mesma relação sintênica, ou seja, estão perto dos mesmos outros genes. Se a gente comparar aqui, por exemplo, na Drosophila, nós temos um sistema de genes chamado homeobox que controlam a segmentação corporal em Drosophila, e no ser humano nós temos o mesmo sistema de gene controlando a segmentação da coluna vertebral em humanos, só que esse sistema de genes foi duplicado 2 vezes, então nós temos 4 conjuntos deles. Então vocês veem que evolução não é uma teoria, isso são fatos, né? E só para citar agora um exemplo do nosso próprio laboratório, a ver com levedura. Esse exemplo não é com humanos diretamente, mas pode ser feito com humanos. Então aqui nós temos, por exemplo, uma levedura normal. Isso aqui é uma placa de agar fotografada, você vê que a levedura cresceu, e aqui uma mutante chamada Rho-, que não cresce, e agora nós temos uma mutante Rho-, na qual foi transfectado um gene de Schistosoma mansoni. E você vê que o gene de Schistosoma mansoni, você poderia usar um gene humano, cura. Ele funciona perfeitamente na levedura e cura a levedura doente. Então você vê que como que um gene de levedura, um gene humano ou um gene de Schistosoma mansoni funciona em levedura. Isso é trabalho de um aluno de doutorado no meu laboratório.
Então, o que nós temos, através dos estudos genômicos, é uma prova absoluta e completamente irrefutável da evolução biológica. Por outro lado, a aceitação pública da evolução, ela não é absoluta. E aqui, então, nós temos um estudo publicado na revista Science, no ano passado, mostrando os vários países e o grau, o nível de aceitação da... Se a gente ficar muito tempo aqui, ele passa o próximo slide. Mas o que preocupa a gente é esse país que está aqui em penúltimo lugar, que é os Estados Unidos. Então, é um país que, apesar de todas essas evidências, apenas 40% da população acha que a teoria da evolução é correta. O que preocupa a gente tremendamente. Não é de surpreender que um país desse possa invadir outros países sob falsas pretensas e ter o apoio da própria população. E também não é nenhuma surpresa que nós tenhamos num país desse um presidente que é um fundamentalista religioso. E o que preocupa é o fato de que esse país, que não funciona numa base científica, tenha um arsenal de milhares de armas nucleares. Então, isso que preocupa a gente, né? Mais do que qualquer outra coisa. Muito bem, voltemos à seleção natural. E agora eu vou contar uma história tirada da física. Sem dúvida nenhuma, um dos maiores físicos de todos os tempos, se não o maior, foi Isaac Newton, século XVII, que foi responsável, então, pela teoria da gravitação universal. E Newton explicava perfeitamente a órbita de todos os planetas em torno do Sol. Só que tem que, em um momento da vida, o Newton começou a pensar, peraí, mas se a Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, como que vai ser a influência, por exemplo, de Saturno ou de Júpiter, a influência gravitacional deles sobre a Terra? Então isso iria criar uma certa instabilidade no sistema. Por outro lado, o sistema não demonstrava nenhuma instabilidade. Então Newton escreveu o seguinte: não é possível conceber que meras causas mecânicas possam gerar tantos movimentos regulares. Este maravilhoso sistema só poderia operar sob o domínio de um ser poderoso e inteligente. Então, Newton, para explicar a estabilidade do sistema solar, invoca Deus. Não é a primeira vez que um cientista, quando ele esbarra numa barreira de conhecimento, invoca Deus. Não deixa de ser uma atitude de tremenda húbris, como quem diz: se eu não expliquei, ninguém mais explica, só Deus. Muito bem, 100 anos depois, apareceu este outro grande matemático, Pierre-Simon Marquês de Laplace, o Newton francês, né, que desenvolveu uma teoria matemática que permitia, me diz o Francisco Sabarreto, a apenas um certo nível de aproximação, provar por que o sistema solar era estável. E, muito interessante a história que ele pôs essa prova numa série de 5 livros chamada Mecânica Celeste, que ele presenteou Napoleão. Ele era um bajulador, conseguiu sobreviver ao regime de Luís XVI, à Revolução Francesa, a Napoleão, e ainda sobreviveu para os Bourbons, depois de Napoleão. E então Napoleão, recebendo aquela Mecânica Celeste, leu, porque naquele tempo os imperadores liam física, e Napoleão pergunta então para o Laplace e fala: mas Laplace, tem uma coisa, como que você explica isso tudo, esses planetas, essas coisas, você não fala em Deus? E Laplace respondeu: eu não tinha necessidade dessa hipótese. Então Laplace agora corrige o erro de Newton, e Laplace mostra que a ciência se basta. Mas apenas na física, porque um conterrâneo de Laplace, chamado William Paley, lança em 1802 a teologia natural.
E a teologia natural de Paley era baseada mais ou menos na ideia de que os seres vivos são de uma complexidade tão grande, que ele chamava de complexidade irredutível, que só Deus poderia ter criado aqueles seres vivos. Seria impossível a própria natureza ter criado. E ele usa, então, a famosa analogia do relógio. Vocês já devem ter ouvido falar. Que ele falava, se eu encontro no meio do caminho uma pedra, eu sei que ela é parte da natureza. Mas se eu encontro um relógio, eu sei que em algum lugar deve haver um relojoeiro que fez o relógio. E é interessante que, ao mesmo tempo em que Deus foi retirado da ciência física, Deus não era necessário para os planetas, ele era necessário para os seres vivos. E é aí que veio a grande contribuição de Darwin, que então, com a sua teoria da seleção natural, mostra que existe realmente um desenho aparente nos organismos vivos. Existem relógios, ou uma coisa que parece um relógio, mas a seleção natural é plenamente suficiente para explicar isso. Não é necessária a hipótese da existência de um desenhista. Então agora Darwin tira Deus. Notem bem, ele não diz que Deus não existe, ele simplesmente não precisa de Deus para explicar a evolução dos seres vivos. E então esse é um conceito de uma importância fundamental na história humana. Ele agora liberta a ciência totalmente de elementos extraordinários. Ele coloca a ciência na dimensão do homem. Então o homem é a medida da ciência e a ciência tem tudo a ver com o homem. Bem, na última parte dessa palestra eu quero falar um pouquinho sobre as aplicações do conceito de seleção natural até hoje em dia. E, na verdade, a partir do momento em que Darwin inventou a seleção natural, o pessoal começou a querer aplicar a seleção natural para outras áreas do conhecimento. Algumas desastrosamente, outras com grande sucesso. Uma das mais desastrosas foi a aplicação do conceito de seleção natural na estrutura das sociedades humanas. E isso começou, na verdade, antes da própria origem das espécies, com um filósofo inglês chamado Herbert Spencer, que em 1857 publicou um livro chamado Progresso, a sua lei e a sua causa, na qual ele trata as sociedades humanas como sistemas que evoluem por competição entre indivíduos, grupos e nações. É interessante porque, vejam bem, ele publicou isso em 1857. A origem das espécies foi publicada 2 anos depois. Mas mesmo assim, o movimento de Spencer passou a ser chamado darwinismo social. Ou seja, Darwin não tinha nada a ver com o darwinismo social, porque na verdade precedeu o Darwin. Mas teve um grande darwinista social, que é um indivíduo que eu queria falar sobre ele aqui hoje, que foi Ernst Haeckel. Ernst Haeckel foi, se Thomas Huxley era o bulldog de Darwin na Inglaterra, Ernst Haeckel era o Doberman de Darwin na Alemanha. Então ele foi o grande darwiniano na Alemanha. E em 1868, na verdade essa aqui já é a segunda edição, ele escreveu um livro que eu não vou nem tentar falar o título, que chamava-se História Natural da Criação. Eu tenho uma cópia desse livro, na verdade essa é o livro que eu tenho lá em casa, é de 1884 e é uma terceira edição francesa, História da Criação dos Seres Organizados. E na qual ele então faz uma exposição da evolução dos seres vivos. E interessantemente, aconteceu algo aqui. Nesse livro, ele propõe uma genealogia dos seres humanos a partir de um lugar chamado Lemúria, que é algum lugar no Oceano Índico. Mas o interessante é que, se você olhar esse mapa de evolução da genealogia humana daqui, se espalhando da África para a Ásia e da Ásia vindo para a América, por exemplo,
parece muito pouco com o mapa atual que nós temos da origem da humanidade na África e o espalhamento dela por todo o mundo. Mas existem algumas diferenças importantes no trabalho do Haeckel. Em primeiro lugar, veja o que ele escreve aqui. A divisão hipotética, a origem monofilética e a distribuição das 12 espécies humanas de homens. Quer dizer, então agora ele não fala na espécie humana, ele fala em 12 espécies de homens. Então ele trata as raças humanas como espécies diferentes. E agora ele fala a primeira espécie humana superior, os mediterrâneos. Não só ele fala nas raças como sendo espécies diferentes, como ele coloca as raças numa visão de valor, na qual existem umas que são mais importantes do que outras. Apesar disso, Haeckel era muito apreciado por Darwin, que escreveu no seu livro The Descent of Man, que o Haeckel, esse naturalista, além de sua grande obra, recentemente publicou a História Natural dos Seres, na qual ele discute completamente a genealogia da humanidade. Se esse trabalho tivesse sido publicado antes do meu ensaio, eu provavelmente jamais teria completado. Quase todas as conclusões a que cheguei foram confirmadas por esse naturalista, cujo conhecimento em vários pontos é mais completo do que o meu. E uma das coisas que o Haeckel foi especialmente importante foi em mostrar que, se você agora comparar seres vivos adultos, em termos evolutivos é mais difícil de você explicar as semelhanças. Mas se você agora for ao nível embrionário, as semelhanças aumentam muito. E ele, então, foi quem propôs o slogan, que você ainda encontra em alguns tratados, de que a ontogenia, ou seja, o desenvolvimento embrionário, recapitula a filogenia. E isso é chamado de recapitulacionismo de Haeckel. Vou voltar a ele daqui a pouquinho. Além de tudo, o Haeckel era um gênio de maneira global. Em 1900, mais ou menos, ele escreveu esse livro, As Formas de Arte da Natureza, na qual, e ele era um artista, e um excelente artista, que desenhava coisas lindíssimas, como, por exemplo, esse desenho que ele fez das anêmonas. E Haeckel foi agora um cientista que influenciou tremendamente um movimento de arte que ocorreu em toda a Europa, que foi o movimento de Art Nouveau. Então, foi uma influência direta de Haeckel sobre Art Nouveau. E só para vocês verem como exemplo, na grande exposição de Paris de 1900, o grande portão da exposição foi feito por um arquiteto francês, mas inspirado nos desenhos de radiolários de Haeckel, porque a Art Nouveau era justamente a arte que imitava a natureza. Muito bem, então Haeckel era um cara fantástico, não era? Porque ele, grande evolucionista, criador da ideia da evo-devo, da evolução do desenvolvimento, admirado por Darwin. Mas o problema é que o Haeckel também tinha, como Darth Vader, um lado negro, um lado the dark side of the force. Em primeiro lugar, que para provar para o mundo que a ontogenia recapitulava a filogenia, ele fraudou essas fotos e fez os embriões parecerem muito mais uns com os outros do que na verdade eles eram. Então hoje é demonstrado claramente de que o Haeckel era um fraudador. Em segundo lugar, ao longo da sua vida, ele desenvolveu uma teoria filosófica, muito perigoso quando biólogos começam a querer fazer filosofia, porque em geral a filosofia que eles fazem é um pouco desastrosa. E essa filosofia que ele fez chamava-se monismo, e era baseada na ideia de que há uma unidade em todos os aspectos do mundo e que política, economia e ética reduzem-se à biologia aplicada. Então a biologia estava na base de todas as atividades humanas. E Haeckel tornou-se também um membro entusiástico do movimento Folkish,
como você sabe, foi um movimento nacionalista, ultranacionalista na Alemanha, de volta à terra e às raízes do povo alemão. Então, ele viajava pela Alemanha, fazendo exposições desse tipo que vocês estão vendo aqui, e falando sobre a luta do pensamento evolucionário, Der Kampf, né? É um nome que já é familiar para algum de vocês, né? E então não é à toa que todas essas histórias do Haeckel, como biologia, política como biologia aplicada e a luta do pensamento evolucionário, cativassem um jovem austríaco que chamava-se Adolf Hitler. E, de uma certa maneira, então, Haeckel tornou-se um dos grandes inspiradores e deu uma base científica para o nacionalsocialismo. Então vocês veem como que aplicações errôneas de Darwin podem levar a caminhos que são bastante desastrosos. Mas por que eu estou falando de Haeckel aqui hoje para vocês? Em preparação para essa palestra, eu comprei esse livro aqui chamado A Recepção do Darwinismo no Brasil, que mostra como que o darwinismo foi recebido pelos vários cientistas brasileiros no século XIX. E uma das coisas que fica clara desse livro é que muito mais importante do que a recepção do darwinismo no Brasil foi a recepção das teorias de Haeckel no Brasil. Porque muito mais do que ler Darwin, os cientistas brasileiros do século XIX liam Haeckel. E então, na verdade, porque na época o Brasil era muito mais aberto ao continente do que as teorias que vinham da Inglaterra, né? O pessoal lia mais alemão e francês do que eles liam propriamente inglês. Então, a gente tem esse lado também haeckeliano e muitos, essa teoria, por exemplo, o recapitulacionismo, até hoje é encontrado em livros de biologia. Muito bem. Aplicações da seleção natural na medicina. Agora nós já vamos ver as aplicações para o bem. Começando falando um pouquinho de AIDS. Como vocês sabem, AIDS é uma doença causada por um vírus chamado HIV. E esse é um vírus interessante que ele não contém DNA, ele contém, o genoma dele é feito de RNA, que é para quem não entende, é um primo primeiro do DNA, mas não é o próprio. E, então, o ciclo de vida do HIV é um ciclo de vida interessante porque ele penetra nas células, aqui já vamos de novo, ele penetra nas células e o RNA dele é convertido em DNA através de uma enzima chamada transcriptase reversa e depois existe uma série de processos, inclusive um amadurecimento da partícula viral por uma enzima chamada protease. E essas duas enzimas, a transcriptase reversa e a protease, são os principais alvos dos agentes que, então, por exemplo, aqui o ritonavir, que é um dos tratamentos da AIDS, é um inibidor da protease viral. O problema que acontece com HIV é o seguinte: essa enzima transcriptase reversa que transforma o RNA viral em DNA, ela é uma enzima muito vagabundinha. E ela comete erros toda vez. Como ela comete erros, o vírus é hipermutável. O vírus, sendo hipermutável, ele evolui numa velocidade. Nós temos agora evolução, seleção natural em tempo real. E rapidamente esse vírus adquire resistência às drogas, porque você gera mutantes que são resistentes. Então, a alternativa que nós temos é usar mais de uma droga. Ao invés de apenas atacar a transcriptase reversa, a gente ataca a transcriptase reversa e a protease ao mesmo tempo. Usa 2, 3, 4 drogas para evitar a resistência viral. E isso tem sido extremamente eficiente. E hoje em dia, a AIDS passou de ser uma doença letal para uma doença crônica. Principalmente nos entendimentos da origem da resistência viral aos fármacos
e aplicação de princípios darwinianos. Mais interessantemente ainda, ou mais tristemente, ocasionalmente existem indivíduos que se tornam resistentes a todos os fármacos. E aí isso gera um problema muito grande. Em 1997, uma pesquisadora chamada doutora Veronica Miller, na Universidade Goethe, em Frankfurt, ela observou um paciente que era um paciente que estava resistente a todos os fármacos, mas que estava extremamente doente, não só da AIDS, mas da toxicidade desses agentes farmacológicos. Então ela falou, a única opção que nós temos, já que eles não estão fazendo bem, estão fazendo mal, nós vamos parar o tratamento. E ela parou o tratamento desse paciente por 3 meses. 3 meses depois, eles estudaram o vírus desse paciente e descobriram, para surpresa deles, que todas as resistências tinham desaparecido. E agora o paciente estava suscetível aos fármacos de novo. Por quê? Porque aplicação direta de princípio de seleção natural. O vírus mutante, ele só era beneficiado na presença do fármaco. Mas se não havia presença do fármaco, o vírus original, que ainda persistia no corpo do indivíduo, era a cepa mais adaptada. Então, em 3 meses, o original substituiu todos os mutantes e agora o indivíduo estava novamente suscetível e você podia começar um novo tratamento. Então, esse começou através de aplicação de princípios de seleção natural diretos, o chamado tratamento de interrupções estruturadas na AIDS, que é usado toda vez que você tem multiresistência viral. Existem outras estratégias darwinianas muito interessantes. Por exemplo, desenho de fármacos. Hoje em dia, é muito difícil você inventar um remédio novo, porque você precisa de ter uma ideia de como fazer esse remédio novo. O exemplo que eu mostrei, por exemplo, do ritonavir, é fácil, porque você conhece bem a enzima e você tem um inibidor pequeno. Mas existem dezenas de outras doenças que você quer fazer algo que se ligue a uma enzima ou a um receptor e você não sabe como desenhar isso a princípio. Então você precisaria de um computador para desenhar algo e isso é dificílimo. Então inventaram a chamada técnica dos aptâmeros. O que você faz? Você faz pequenas sequências de DNA com regiões flanqueadoras idênticas e você faz uma grande quantidade dela. Aqui no caso, 100 trilhões dessas sequências. Cada uma dessas sequências assume uma estrutura espacial diferente. Então você tem aqui uma variedade enorme de estruturas espaciais capazes de se ligar a qualquer coisa que você quiser. Então o que você faz agora? Você incuba essas 100 trilhões de moléculas junto com as moléculas-alvo e depois você separa as que não se ligaram, isola aquelas que se ligaram, passa por outro ciclo, passa por outro ciclo, passa por outro ciclo e no final de vários ciclos disso você tem moléculas que são extremamente eficientes para se ligar nesses alvos. Mas, como tudo na vida, seria fácil se fosse só isso. O problema é que a partir daí você tem um aptâmero, mas você não tem um remédio. Para ter um remédio, você precisa de adaptar isso para sobreviver no corpo humano. E, na verdade, existe uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, que elas são muito pequenas, elas passam pela urina. Em segundo lugar, elas são degradadas por nucleases. Então, mas existem soluções. No ano passado, existe uma doença que alguns de nós aqui vamos vir a ter, espero que não muitos, que chama-se degeneração macular senil. Ou seja, é uma degeneração da retina que vem com a idade. E essa doença, por exemplo, se você tem a imagem desses 2 meninos, um paciente com degeneração macular senil viria isso. Ou seja, ele perde a visão central. E ela é causada pela proliferação de vasos na região da mácula na retina. Nós sabemos que esses vasos se proliferam sob o estímulo de um fator chamado fator de crescimento do endotélio vascular. Então, nós queríamos desenvolver algo que pudesse impedir o fator
do crescimento do endotélio vascular. E, através da técnica darwiniana de formação de fármacos, foram desenvolvidos um aptâmero chamado Macugen, que se liga a esse fator e impede ele de estimular a célula. Então, o ano passado, o primeiro remédio darwiniano entrou no mercado, chama-se Macugen. E por que é que ele consegue funcionar? Vocês lembram que eu falei que ele tinha problema de sobrevivência no corpo? Porque o Macugen não é injetado no corpo, ele é injetado dentro do olho. Então, o paciente com a degeneração macular, você faz uma injeção de Macugen de 6 em 6 meses, intravítreo, e você consegue parar o desenvolvimento da degeneração macular. Então, vocês veem a aplicação de princípios darwinianos diretos na produção de fármacos hoje em dia. E também, aptâmeros podem ser usados como mísseis moleculares. Você quer, em alguns casos de tumor, você quer que um determinado fármaco tenha ação apenas nas células tumorais. Então, você pode usar aptâmeros para dirigir eles para os tumores. Aqui um artigo publicado no ano passado, numa revista chamada PNAS, que é o Proceedings of the National Academy of Sciences dos Estados Unidos, mostrando aptâmeros ligados a uma partícula, a uma nanopartícula que contém drogas. Então, é uma combinação de nanotecnologia com essa tecnologia darwiniana, e aqui vocês veem como que essas nanopartículas se ligam na superfície da célula e a droga é internalizada. Finalmente, eu falei no começo que o Darwin era um transdisciplinar por excelência. Então, quão geral é essa estratégia darwiniana da seleção natural? Será que a gente pode usar isso para outras coisas? Por exemplo, será que a gente pode usar isso para ter uma boa ideia? E uma vez perguntaram ao grande químico Linus Pauling. Linus Pauling, para quem não conhece, foi o maior químico do século XX. Ele ganhou 2 prêmios Nobel, um de Química e um da Paz. Ele descobriu a estrutura das proteínas e ele, como isso foi divulgado em filmes, etc., ele estava na reta final na estrutura do próprio DNA e perdeu a competição para o Watson e Crick. E então o Linus Pauling respondeu: como que eu tenho uma boa ideia? A maneira de ter boas ideias é primeiro ter um montão de ideia e depois jogar as ruins fora. Isso é um processo darwiniano por excelência, não é? Porque não é você se esforçar para espremer uma boa. Tem um montão e joga as ruins fora. Então, em primeiro lugar, 2 etapas. Criação de diversidade. Tenha um montão de ideias. Segundo lugar, seleção. Jogue fora as ideias ruins. Processo perfeitamente darwiniano. Então, será que nós podemos usar esse processo como uma coisa geral? Eu acho que sim. Eu vejo, por exemplo, pensamento científico, muito isso. O pensamento científico ele tem 2 etapas. Uma etapa de pensamento criativo e uma segunda etapa de pensamento crítico. No pensamento criativo, você deve levar tudo em consideração. Você acha que tudo é possível. Na parte do pensamento crítico, você não acredita em nada, exceto em evidências. Mas você não pode ter certeza que isso também é a estratégia certa, porque você não acredita em nada, né? Mas de qualquer maneira, então nós temos de novo, primeiro você abre sua mente para ter uma diversidade de ideias, depois você fecha sua mente para escolher as mais adaptadas. E esse pensamento crítico eu gosto muito. Eu acho que isso aqui, nullus in verba, é o motto da Royal Society inglesa, criada pelo Newton, que quer dizer: a palavra não quer dizer nada. Ou seja, não acredite nas palavras, acredite apenas na evidência. A gente pode, na verdade, até pensar, por exemplo, uma estratégia dessa como uma estratégia para universidades, estratégias futuras para universidades.
Hoje em dia, como que funciona a entrada na universidade? A gente tem um vestibular, não é isso? Então, o que você faz? Você faz o exame vestibular. O exame vestibular, você escolhe os alunos com as melhores notas. E depois, dentro da universidade, a promoção tem que ser fácil, porque seria inviável você exigir demais. Se você não fizer a promoção fácil, você vai ficar com o sistema totalmente paralisado com os alunos dentro da universidade. Se você tirar aqueles alunos que não dão certo na universidade, com quem que você vai ficar? E a estratégia darwiniana justamente seria o contrário. Seria você abrir a universidade para admissão a todos. Ou fazer um vestibular que elimine apenas os completamente despreparados. Mas agora você deixa todo mundo entrar na universidade. E você faz a seleção dentro da própria universidade, com critérios rígidos de promoção. E os alunos que não se promoverem têm que sair da universidade. Então, o sistema, eu não estou apregoando esse sistema, estou simplesmente dizendo que são maneiras diferentes de você chegar a uma mesma conclusão. Lembre-se, a seleção natural de Darwin, ela tem duas etapas. Uma, geração de diversidade genética por mutações aleatórias. Segunda, seleção das variantes mais adaptadas. A maneira convencional de fazer as coisas é tentativa e erro. A maneira darwiniana de fazer as coisas, então, é erro e tentativa. O erro vem primeiro. O erro são as mutações. O erro é a diversidade. E o que gera diversidade é o erro na natureza. Tá certo? Então, a estratégia darwiniana, de uma certa maneira, ela depende fundamentalmente da existência do erro. Então, para terminar essa parte da palestra, eu quero usar uma citação da Clarice Lispector, e eu agradeço ao Cacá Brandão. A grande vantagem de você estar no IAT é que tem sempre alguém com uma boa referência literária para te dar, na qual Clarice Lispector fala: e não me esquecer, ao começar meu trabalho, de me preparar para errar. Não esquecer que o erro muitas vezes havia se tornado meu caminho, o caminho de uma verdade. Pois só quando erro é que saio do que conheço e do que entendo. Se a verdade fosse aquilo que posso entender, terminaria apenas sendo uma verdade pequena, do meu tamanho. A verdade tem de estar exatamente no que não poderei jamais compreender. Muito bem. Para terminar agora, de uma vez por todas, fazer um pequeno comercial. Se vocês gostaram do tipo de considerações que nós fizemos sobre Darwin aqui, eu tenho uma coluna mensal na revista Ciência Hoje, online, e que a discussão é mais ou menos essa amálgama de ciência, literatura, artes, e com um tempero, espero, bastante humanista. E agora, mais comercial ainda, o livro que o Cacá mencionou, que eu acabei de lançar, chama-se A Flor da Pele, que é uma coletânea dessas crônicas que foram publicadas na Ciência Hoje e que está disponível em Belo Horizonte, nessas livrarias. Então, muito obrigado pela paciência. Querido Sérgio, muito obrigado.